Amados irmãos, bom dia para todos vocês, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje é domingo, 27 de junho de 2021. Vejamos com atenção o Santo Evangelho do dia, narrado por Marcos, um pouquinho mais longo, né? É o capítulo 5, versículos 21 ao 43, de forma breve. Marcos 5, 21, 24, 35b, 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver se havia alguém feito aquilo. A mulher, cheia de medo e temendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. E ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo, e mandou dar de comer à menina. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor.
Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossa vida, aumentando nossa fé e nos guarde para a vida eterna. Amém. Nós vimos aqui que o Evangelho foi um pouco longo, né? São dois detalhes importantes aqui. A mulher que sofria hemorragia há mais de 12 anos, como relata a palavra, ela já tinha passado por vários e vários médicos sem êxito, né? E aí algo tocou dentro dela, chamado fé, e ela se conscientizou que se ela ao menos tocasse na veste de Jesus, que ela seria curada. E ela, no meio da multidão, ela procurou fazer aquilo que veio na mente dela, ela fez e deu certo, ela ficou curada. A primeira questão foi do Jairo, né, que sua filhinha estava doente, e ele veio e se postou diante de Jesus, pedindo que Jesus tivesse piedade para curar a filha dele. E Jesus, atendendo o pedido dele, foi lá na casa dele, acompanhado de 3 discípulos, e o pai e a mãe, entrando no quarto, ordenou que a menina se levantasse. E a menina levantou, e logo começou a andar, e Jesus ordenou que desse de comer, ou seja, que alimentasse a menina. Bem, meus amados irmãos, nós vimos aqui nessas duas questões, nessas duas passagens, que tudo provém da fé. O pai da menina, o Jairo, ele teve fé, ele acreditou que se ele pedisse a Jesus, que Jesus podia curar a filha dele. Só que aconteceu mais que isso, porque quando ele pedia, algumas pessoas foram levadas à notícia que a menina já havia falecido. E Jesus disse para ele: não tenhas medo, tenha fé. E no caso da mulher, também aconteceu a mesma coisa, porque Jesus sentiu, é evidente que foi tocado e que alguma força saíra dele. Foi no momento em que a mulher ficou curada. E aí a mulher ficou toda amedrontada, aquela coisa. Por fim, ela caiu nos pés de Jesus, prostrou-se, né, nos pés de Jesus e disse: não, fui eu. E aí Jesus disse: tu estás curada, a tua fé te curou. Assim, meus queridos e amados irmãos, é com todos nós que procuramos ter fé e procurar o nosso amado Jesus, o nosso Mestre. Todos nós seremos curados de qualquer enfermidade que nós tivermos. E uma das enfermidades que mais perturba todo o ser humano é a enfermidade espiritual. Quando a gente não tem aquela paz espiritual, a gente vive conturbado, preocupado, né? São tantos problemas que a gente, infelizmente, por incapacidade, por falta de fé, a gente não consegue solucionar. Mas aqui tem nesta palavra, não só nessa, como em todas as palavras do nosso Mestre Jesus, tem a solução e a resposta para tudo, desde que nós tenhamos fé. O segredo de tudo é a fé. O segredo da salvação é a fé. Todos nós temos que ter fé e acreditar firmemente que Jesus é o Senhor. E para que isso se concretize, para que se torne uma verdadeira realidade em nossas vidas, é preciso que nós nos convertemos em Cristo Jesus, tê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas, que só Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que Ele é o Filho de Deus, o Salvador, aquele que o Pai Celeste designou para vir a este mundo para a salvação do mesmo. Então, tudo que Jesus nos pede é fé. Quando nós temos fé, nós conseguimos fugir do pecado. Quando nós pecamos, é porque nos falta fé. Que quando você tem fé, antes de fazer algo errado, você vai medir as consequências do erro, você não vai fazer. Ou seja, teve fé. A fé te livrou do mal. E quando nós precisamos encontrar com Jesus, falar com Jesus sobre nossa vida, nossos problemas e tudo mais que nos assola, que nos perturba, o verdadeiro caminho é a fé, o arrependimento, sermos humildes, tolerantes e pacientes.
é tudo que o nosso Mestre Jesus quer para todos nós. Amados irmãos, tenham todos um santo e maravilhoso domingo e que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça e permaneça sobre todos nós. Amados irmãos, tenham um santo e maravilhoso domingo, todos vocês, com toda a família de vocês, viu? Amados irmãos, um abração carinhoso do Toninho do Táxi e até a próxima, se Deus quiser.